Você já sentiu que quanto mais verdadeiro você se torna, menos pessoas permanecem por perto? Talvez tenha começado de forma sutil, um silêncio estranho em meio a conversas que antes fluíam com naturalidade. Ou um afastamento inexplicável de pessoas que diziam te admirar, mas não sabiam o que fazer com a sua verdade nua. Essa solidão que chega após a decisão de ser autêntico não é coincidência. É o eco inevitável de uma alma que decidiu, enfim, parar de mentir para si mesma. Neste vídeo, vamos mergulhar no lado invisível do despertar. O isolamento silencioso que acompanha os que escolhem ser reais. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, compreendeu como poucos esse movimento interno que leva o indivíduo a abandonar a persona, a máscara social, para enfim encontrar o self, o centro verdadeiro do ser. Mas esse encontro vem com um preço. E esse preço, muitas vezes, é a solidão. Se esse tema ressoa em você, te convido a seguir comigo até o final. Vamos compreender essa solidão não como fracasso, mas como parte do caminho de quem decidiu parar de atuar. E se esse conteúdo tocar algo profundo aí dentro, curta, compartilhe e deixe um comentário contando como essa jornada tem se manifestado na sua vida. Isso não é só um vídeo, é um espaço para almas que não se encaixam, mas no mundo das aparências. Quando você começa a despertar, o primeiro sintoma não é iluminação, é separação. A separação daqueles papéis que você vestiu por tanto tempo para ser aceito. A separação das vozes que moldaram seus gestos, seus sonhos, seus medos. A separação das risadas vazias, das conversas repetidas, dos compromissos que sempre pareceram certos, mas nunca tocaram sua alma. Essa separação dói. E essa dor, segundo Jung, é um convite. O chamado para tornar-se quem você é, não quem o mundo espera que você seja. Mas há um momento sutil, quase imperceptível, em que a decisão se dá. Um dia, você olha no espelho e sente que não pode mais sustentar aquele personagem. E embora ainda não saiba quem você realmente é, já não suporta fingir. É nesse exato ponto que a solidão começa a se instalar. Porque sem as máscaras, o mundo já não sabe quem você é. E você também está aprendendo, aos poucos, a reconhecer sua própria essência. A sociedade não foi feita para os que escolhem ser reais. Ela foi desenhada para o pertencimento condicionado, aquele que exige adaptação, concessões, omissões. Por isso, quando você para de seguir o script invisível, muitos se afastam. Eles não sabem o que fazer com alguém que parou de representar. É como se sua presença colocasse todos em xeque. Porque, como Jung dizia, a autenticidade de um desperta o desconforto nos que ainda vivem sob o domínio da persona. Você não está fazendo nada de errado. Está apenas sendo. Mas ser em um mundo que valoriza o parecer é quase um ato de rebeldia espiritual. E então, os lugares que antes te acolhiam já não te comportam mais. Os diálogos tornam-se áridos. As multidões te fazem sentir mais sozinho do que quando está em silêncio. E essa nova solidão, por mais dolorosa que seja, não é a velha ausência. É um espaço sagrado. É o útero do novo eu que está nascendo dentro de você. Há um momento também em que o silêncio começa a se tornar um aliado. Você percebe que não precisa mais de tantas palavras para explicar sua existência. Que sua presença por si só é suficiente. É nesse ponto que a energia começa a se reorganizar. O mundo externo parece menos relevante e o mundo interno se torna vasto, rico, misterioso. E é lá que começa a verdadeira companhia, a da alma. Carl Jung nos lembra que o processo de individuação, esse caminho de tornar-se si mesmo, exige coragem, porque ele implica atravessar desertos, implica olhar para o próprio abismo e não fugir. Implica reconhecer que muitas das conexões que cultivávamos não eram amor, eram contratos silenciosos de mutualidade condicionada. Você me dá sua máscara e eu dou a minha. Mas o que acontece quando alguém resolve tirar a sua? O outro se assusta. Ele se sente nu diante da sua nudez. É por isso que muitos te abandonarão quando você parar de fingir. Não porque você se tornou alguém difícil, mas porque você se tornou um espelho. E ninguém olha para um espelho sem se ver. A solidão dos que decidiram ser reais não é rejeição,
é purificação. É a limpeza natural de tudo que não ressoava com sua alma. E sim, haverá dias em que tudo parecerá pesado, em que você vai se perguntar se vale a pena ser inteiro em um mundo tão fragmentado, em que a vontade de voltar atrás vai te assombrar. Mas lembre-se, a solidão que acompanha os autênticos é diferente da solidão dos que ainda vivem de aparências, porque a sua, por mais árida que seja, está a serviço da verdade. E a verdade, mesmo que doa, sempre liberta. Você começa a descobrir com o tempo que não está sozinho, está sendo gestado. Sua alma está se abrindo como uma flor que só desabrocha no escuro. E o escuro não é inimigo, é solo fértil para o invisível crescer. É no silêncio da noite que os sonhos ganham forma, que os símbolos se revelam, que o inconsciente envia seus sinais mais puros. A verdadeira companhia, então, não virá dos muitos, virá dos poucos que, como você, também decidiram ser reais. E quando vocês se encontrarem, será como reconhecer um idioma antigo, um idioma sem palavras, falado com o olhar, com a presença, com a alma. Existe um tipo de silêncio que não sufoca, ele cura. Um tipo de afastamento que não é perda, é proteção. Porque quando você decide ser verdadeiro, não é só o mundo que muda. É como se a realidade inteira começasse a se reorganizar ao redor da sua nova vibração. As pessoas que permanecem ao seu lado após esse despertar são poucas, mas profundas. São aquelas que não se assustam com seu olhar sincero, que não se escondem quando sua presença desnuda ilusões. Jung dizia que só quando olhamos para a nossa própria sombra é que conseguimos ver a luz nos outros. E é isso que começa a acontecer nesse novo estágio. Você vê e é visto. Mas essa nova visão não traz apenas beleza. Ela também revela tudo o que você não pode mais carregar. Conversas que se tornaram vazias, lugares que perderam o sentido, relações baseadas em contratos inconscientes de troca emocional. E no meio disso tudo, uma sensação agridoce começa a surgir. Você se sente livre e ao mesmo tempo estranhamente só. É nesse ponto que muitos voltam atrás. Tentam se encaixar novamente, colocam de volta suas antigas máscaras, mesmo que elas já não sirvam mais. Porque ser real é um caminho sem garantias. Não há promessas de aceitação nem certezas de acolhimento. Há apenas a consciência de que viver uma mentira dói mais do que caminhar só. A solidão dos autênticos é um espaço entre dois mundos. O velho já não serve, o novo ainda não chegou. É o intervalo sagrado entre a queda das máscaras e o nascimento da alma. Um território simbólico que Jung chamou de processo de individuação. E nesse processo, não há como levar bagagens desnecessárias. O que não é verdade simplesmente cai. Mas algo começa a mudar dentro de você. Seu olhar se aprofunda. Sua escuta se torna mais refinada. Você percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Começa a sentir a presença das coisas, a energia das palavras, o silêncio por trás dos gestos. É como se o mundo estivesse mais vivo, porque você está mais desperto. E mesmo que a solidão persista, ela já não dói como antes, porque agora ela tem propósito. É o casulo que antecede as asas. É o vazio fértil onde a alma constrói raízes. É o espaço necessário para que a verdade possa crescer, livre de interferências. E quando você finalmente se sente inteiro, sem precisar de plateia, o universo muda a frequência ao seu redor. E então, um dia, sem que você perceba, a solidão que antes era dor vira morada. Um lugar interno onde você repousa, não por falta de opção, mas por escolha. Não porque não há mais ninguém, mas porque você, finalmente, se encontrou. E nesse encontro, você descobre algo precioso. A paz de não ter que performar, o alívio de não precisar mais ser o que esperavam de você. Carl Jung dizia que a árvore que alcança o céu é a mesma cujas raízes mergulham no submundo. É isso que você se torna. Alguém que desceu até as sombras e, por isso mesmo, agora pode sustentar a luz. A sua presença deixa de ser uma busca e passa a ser uma oferenda silenciosa. Você não precisa convencer ninguém. Você apenas é, e isso basta. As conexões verdadeiras, então,
começam a surgir, devagar, como flores que brotam entre pedras. Pessoas que também fizeram o mesmo mergulho, que não se assustam com o seu silêncio, que não querem explicações para a sua profundidade, que reconhecem o seu olhar, porque também já se viram nus diante do próprio abismo. Não, são muitas, mas são reais. E você percebe que sempre foi sobre isso, não sobre quantidade, mas sobre verdade, não sobre popularidade, mas sobre coerência. Porque quando você decide ser real, você se torna um farol, não para os que querem luz artificial, mas para os que estão prontos para enxergar no escuro. Essa é a missão dos que caminham com Jung no coração. Tornar-se inteiros, mesmo que isso signifique ser incompreendido. Ser presença, mesmo quando há ausência. Ser verdade, mesmo quando o mundo insiste na ilusão. Porque a cura, no fundo, não é ser aceito por todos, é parar de se abandonar para agradar. Se você chegou até aqui, saiba, sua jornada importa, sua dor tem sentido, sua solidão está a serviço de algo maior. E há outros como você, espalhados, silenciosos, verdadeiros. Quando vocês se encontrarem, não precisarão dizer nada. O campo vibrará, a alma reconhecerá, e o mundo, mesmo que por um instante, lembrará do que é real. Curta este vídeo se ele falou com sua alma. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. E se quiser deixar sua marca nesse espaço de verdade, comente abaixo. Minha solidão tem raiz e tem céu. Quem entender vai saber. Até o próximo encontro. No silêncio daqueles que não fingem mais.